Teremos então, na parte de VPPM, a Beatriz Macedo. A Beatriz Macedo é Toastmasters desde 2014, ou quando se juntou ao EDP Toastmasters Club. Hoje é membro do Oporto Toastmaster Club, onde foi VPM em 2020. Já participou em competições em português, inglês, espanhol e anche in italiano. Bravo, bravíssimo. Os Toastmasters deram-lhe a confiança para agarrar as oportunidades, oportunidades essas relacionadas com falar em público, sabendo sempre que se vai sair bem. Para a Beatriz, as consequências de aceitar essas oportunidades com confiança têm sido espantosa. Obrigado, Beatriz. Ok, pronto. Então é comigo mostrar-vos aqui a situação do que é ser VPM, não VPPM, isso não existe. Só um P chega, que é Vice-Presidente Membership, para vos mostrar como é que funciona. Vamos ver se consigo partilhar o meu ecrã. Consigo. Pronto. VPM é uma das funções que é considerada das mais trabalhosas de ter num clube. É de facto muito trabalhosa, mas eu vou-vos mostrar uns truques que foram implementados por muitos VPMs antes de mim e que, portanto, atualmente culmina numa situação que tem algum trabalho, com certeza, mas que é muito menos trabalhosa do que anteriormente se tinha e se julgava. Portanto, é uma função que assusta um bocadinho quem está prestes a tomar este desafio pela primeira vez, mas que na verdade tem-se revelado muito gerível. Eu pensava que ia ser muito mais difícil do que realmente foi e os resultados têm sido positivos. Portanto, eu fui VPM durante o ano de 2020, 2 semestres, um ano difícil para a aquisição de membros, um ano difícil para a manutenção de membros, um ano difícil para tudo e mais alguma coisa. Mas vou-vos mostrar algumas das funções que são importantes para um VPM desempenhar e como é que vocês podem facilitar a vida a vocês próprios. Um dia que queiram ser VPMs, para terem o mínimo de trabalho possível na parte chata, para poderem dedicar a vossa energia à parte boa de ser VPM, que é a ligação com os membros, conhecerem bem, intimamente, cada um dos membros. Ora bem, eu divido as tarefas de VPM em 4 grupos e dependendo dos clubes isto pode ser ligeiramente diferente e alguns destes grupos podem ser tomados por outros officers. Por exemplo, a atração de convidados no OTC muito mais gerida pela VPPR, nas redes sociais, especialmente agora com a questão do online. Tem sido muito mais na gestão de redes sociais do que propriamente na parte física. Portanto, esta função é um bocadinho VPPR. Em alguns clubes é função VPN, portanto, depende da situação do vosso clube. Para mim, então, pessoalmente, tive 3 grandes grupos de tarefas: a gestão de convidados, a inscrição de membros e a gestão de novos membros. Ou seja, isto será a mesma pessoa a passar por 3 fases distintas. A pessoa aparece na sessão como convidada, faz a gestão de convidados, a pessoa quer se inscrever, faz a inscrição e após a inscrição é necessário uma ligeira gestão de novos membros. Mais uma vez, em alguns clubes esta parte já é sob a alçada de VPE, portanto depende um bocadinho de como vocês querem fazer a gestão do vosso clube. O que é função de cada officer. Porque há aqui algumas zonas cinzentas em que podem ser feitas em colaboração ou dependendo da carga que alguns officers tiverem. Ora bem, como é que funciona a gestão de convidados? Isto normalmente é uma das partes trabalhosas de ser VPM e que pode ser automatizada e que pode facilitar a vossa própria vida. Como é que isto funciona? É importante recolher a informação de convidados. Isto pode ser feito com a ajuda do VPPR e Meet and Greet, ou mesmo Sargent at Arms, não está aqui no slide, mas também é muito útil. Especialmente agora no online, todos os convidados têm que dar pelo menos um e-mail ou um número de telefone para receberem o link. Ou seja, vocês já têm aqui automaticamente, quem gera a sessão já tem os contactos dos convidados que vieram à sessão. É importante, após cada visita, fazer o envio de uma mensagem simpática, não precisa de ser e-mail, eu por acaso uso e-mail, mas pode ser uma mensagem pelo WhatsApp, uma mensagem simpática. Obrigado por teres vindo visitar o nosso clube, espero que tenhas gostado. Pedir algum feedback, se for caso disso, dar uma informação extra que vocês queiram, por exemplo, mostrar os vossos canais de social media dos clubes. Cada um depois escolhe o que é que quer mostrar nesta mensagem. O que é que facilita muito? Ter um template.
ter um template facilita imenso. Terem gravado no vosso computador uma cartinha tipo e depois só acrescentam no cimo o nome do convidado. É importante, para mim, personalizar as mensagens para os convidados, porque de facto a pessoa sente-se mais acarinhada, barra especial, para a pessoa se ter dado este trabalho, que no fundo é pouco trabalho, não é só alterar assim, em cima, cara João Silva, cara Maria Souza, cara quem for. Existe também uma opção, e depois posso-vos falar mais sobre isto no fim. Vou fazer uma zona de perguntas e respostas um bocadinho maior que o que pedem, porque a apresentação fica mais curta para eu ter mais tempo para perguntas para vocês. Existe maneira de fazer isto de forma automática. Já foi implementada pelo VPM anterior a mim, que é um formulário, um bot, em que a gente mete o e-mail, mete o nome do convidado e ele sozinho compõe o e-mail, mete o nome no sítio e manda o e-mail. Nós também temos no e-mail do Oporto Toastmasters Club os passos que a pessoa tem que fazer para se inscrever. No fundo do e-mail é, olha, se quiseres inscrever estão aqui os passos, ou podes contactar o e-mail do clube que a pessoa ajuda. Muito importante deixar claros os passos de inscrição. A forma como o fazem é convosco. Podem, por exemplo, ter uma imagem já feita com os passos e enviar aos convidados no chat, por exemplo. É importante salientar os passos de inscrição, que as pessoas podem voltar como convidados às vezes que quiserem, porque é uma dúvida que me surge muito frequentemente. Os convidados perguntam se podem vir, se é gratuito e se podem voltar como convidados. E às vezes as pessoas têm meio vergonha de perguntar se podem voltar de forma gratuita. Podem às vezes que quiserem. Portanto, é importante vocês como VPMs darem essa informação antes dela ser perguntada, que às vezes as pessoas têm vergonha. Podem vir às vezes que quiserem como convidados e quem é que contactam para tirar dúvidas sobre o clube, neste caso VPM, claro que pronto, qualquer membro é simpático e ajuda, porque nós somos aqui uma comunidade de pessoal simpático, temos uma tendência a atrair pessoal simpático para os clubes, portanto, qualquer pessoa ajudaria, mas eu gosto de deixar claro aos convidados que é o meu trabalho no clube responder a dúvidas, não estão a incomodar, não estão a ser chatos, é o meu trabalho no clube fazer isto, portanto é bom que me metam dúvidas e eu ajudo-vos e é essa a minha função, para deixar as pessoas mais à vontade. As pessoas às vezes têm vergonha de tirar dúvidas ou de estarem a tomar muito do vosso tempo, não, esta é a minha função, esteja à vontade que é para isto que eu estou aqui. Podem também manter o contacto com alguns convidados, se a pessoa se revelar esse interesse, não é? Manda um mail de volta, a pessoa responde e tal, manter o contacto e convidá-lo para vir outra vez. Às vezes os convidados ficam na dúvida se podem voltar ou não, vindo o convite de parte do VPM, tipo, olha, gostaste de outra vez, queres vir esta semana? E experimentas outra vez, ou se a pessoa não participou no improviso, agora que já viste como é que é, queres vir e participar? Qualquer coisa desse género. Outra subsecção das funções de VPM é inscrever novos membros. Isto é sempre ligeiramente diferente dependendo dos clubes, cada clube tem o seu procedimento, temos os requisitos da TMI que são todos iguais, e depois os requisitos do clube que dependem do clube. No caso do OTC é o formulário da TMI, o comprovativo do pagamento da inscrição e do primeiro semestre e uma fotografia. Para que serve a fotografia? Vocês perguntam. Para pôr no EasySpeak, o VPM tem como função criar o perfil do EasySpeak do indivíduo em questão. E se criar o perfil sem fotografia e se disser ao membro, põe aqui uma fotografia tua, metade das vezes isso não acontece. E depois é muito chato para quem for VPE ou presidente ou o que for, andar a fazer funções no EasySpeak, à procura de alguém, aparece um nome tipo Maria Silva, a gente não se lembra quem é porque não conhece bem, especialmente agora que não conhecemos as pessoas presencialmente, e fica difícil lembrar os nomes e as caras todas, temos um nome, clicamos e não temos fotografia. É chato, torna-se difícil perceber quem é. Se virmos a cara, eu lembro-me desta senhora loira com repinhas, ou o que for. Torna-se mais fácil gerir os novos membros que às vezes não conhece tão bem e torna-se complicado. Mais uma vez, tira-vos trabalho a automatizar esta parte. Portanto, a parte burocrática e chata pode ser automatizada. No caso do OTC, já a VPM antes de mim tinha implementado este sistema, graças a Deus, que é automático, ou seja, o novo membro para se inscrever carrega num link e preenche o formuláriozinho online e manda. Quando este processo termina, eu recebo um e-mail a dizer membro Ana Silva, morada tal, número de telefone tal, não sei o que mais, acabou de se inscrever no clube. Eu pego nesses dados e crio um perfil no EasySpeak, 2 minutos. Está feito. Impecável. Porque andar a pedir os dados à pessoa e para assinar aqui, para mandar o PDF para trás e tal, tem mais burocracia e acrescenta trabalho que não está a acrescentar valor. O que acrescenta valor é realmente formalizar a inscrição. Portanto, essa parte trabalhosa e chata pode ser automática. Depois, nas perguntas e respostas, provavelmente vão querer falar mais sobre isto, porque é um tema de interesse sempre em todos os workshops que eu fiz até agora da VPM, que é o tal sistema de bots,
Eu vou falar sobre isso, não é que eu domine o assunto, porque já estava feito quando eu tomei posse, mas acho que é uma coisa impecável e vou-vos dar as pessoas de contacto para vocês também fazerem noutros clubes, para evitar o trabalho chato, para nos podermos dedicar ao trabalho bom, que é realmente criar ligações pessoais com os convidados e com os novos membros, acolhê-los de forma mais querida, porque se eu não estiver atolada de trabalho burocrático, posso ser uma pessoa muito mais dedicada em termos humanos, a perceber os objetivos do convidado ou do novo membro, falar com a pessoa e criar uma ligação muito mais importante do que se tivesse. Isto é tudo muito giro e tal, mas eu tenho que preencher aqui uns papéis. Cria sempre ali é anticlimático. Quem já foi à loja de cidadão e tirar o cartão de cidadão sabe que às vezes a pessoa consegue ser simpática enquanto está a fazer o seu trabalho, às vezes não dá, às vezes é só, olha, preciso que olhe para aqui, foto, carimbo, siga. E não é isso que se pretende quando se faz uma inscrição num clube, é uma integração no nosso grupo, uma coisa mais emocional, mais fofinha, para o membro se sentir acolhido, não é só um carimbo. Isto é para fazer parte do clube, para fazer parte do nosso grupo, para a pessoa se sentir de facto acarinhada. Outra das vertentes de ser VPM, e que pode mudar de clube para clube, é a gestão de novos membros. O que é isto? O novo membro, quando se inscreve, é, à falta de melhor expressão, um caloiro. Pode não conhecer o método de funcionamento do clube, as coisas que não se vêem na sessão. Como é que funcionam os officers, como é que funciona marcar um discurso, como é que se utiliza o Easy Speak, que funções é que eu devo escolher, como é que funciona ter uma função, é difícil, não é? Ser timekeeper, ser grammarians, etc. Então, coisas importantes para a VPM fazer. Está disponível para explicar tudo, para responder a todas as perguntas. Eu evito dar a informação toda de uma vez de chofre, porque realmente é muita coisa. Se eu pegar um novo membro e der uma aula sobre todas as funções que existem numa sessão, a pessoa vai sair dali a deitar funções pelos ouvidos, mas não vai perceber nada. Se eu explicar ao mesmo tempo como é que funciona ser timekeeper, ser grammarian, ser accountant, ser avaliador, fazer os table topics, a pessoa sai de lá com os miolos em papas. Não é o que se pretende. Portanto, uma de cada vez, ir encorajando, ir mostrando-se disponível para responder às dúvidas, mas mostrar as coisas uma de cada vez. Outras informações chatas que é preciso ir doseando é, por exemplo, a questão do pathways. Há 11 pathways. Como é que a pessoa faz isto? Se eu mostrar os 11 de uma vez é uma chatice. Tem que se... há aqui uns slides comparativos, depende um bocado do que é que estás mais interessado, mais para a comunicação, mais para a liderança, uma coisa equilibrada entre os dois, o que é que precisas, o que é que pretendes. Se nós percebermos o que é que a pessoa realmente está à procura quando se junta ao clube, conseguimos realmente dosear a informação mais importante primeiro e depois, a posteriori, ir mostrando as outras para a pessoa escolher o pathways no espaço de uma semana, 15 dias, o que for. Outra coisa importante é garantir que o novo membro está bem integrado no clube. Especialmente agora é difícil. Não é? A pessoa não tem ligação física. Normalmente, quando íamos às sessões, a pessoa no fim da sessão, quando se faz um membership welcome, quando se dá as boas-vindas a um novo membro, até fica no fim, tipo, olá, então, passou bem e tal, como é que vieste aqui parar, que giro, dá para conversar um bocadinho com o novo membro fora do contexto do clube. Isto aqui não acontece, não é? No online é mais complicado. Como é que podemos fazer isto? Podemos usar os grupos de social media. No caso do OTC, o grupo do WhatsApp é especialmente maravilhoso para isto. Há um grupo onde nós fazemos coisas de trabalho, não é? Da sessão, links, quem é que quer ser avaliador, quem é que não quer, e há um grupo para trabalhar, para podermos conversar com as pessoas, para podermos partilhar assim aquelas piadolas. Há clubes em que funciona ter os dois assuntos no mesmo grupo, há clubes que só têm um dos assuntos, portanto, ou só fazem piadolas ou só trabalham coisas sérias. No caso do OTC há dois grupos separados, um grupo sério e um grupo de palhaçada. É giro. É giro para criar esta ligação com o novo membro, especialmente, mostrar ao novo membro que é tipo, também somos pessoas normais fora da sessão, nós não somos só avaliadores e tipo, pessoal dedicado à comunicação. Temos todo um lado B. Eu sou outra pessoa fora do clube, que gosto de umas piadolas, de mandar aquelas... Tem-se partilhado agora muitas aquelas imagens engraçadas relacionadas com Covid, com ministros, sei que a pessoa depois faz alguns comentários, cria-se ali conversas e é interessante para integrar, numa ótica de conversa de café, integrar o novo membro no clube, para ele também conhecer as pessoas, as várias pessoas que existem no clube. Outra coisa que há no OTC, mas isto é da alçada de VPE atualmente, é os programas de mentoria. Portanto, na gestão do novo membro é importante garantir que o novo membro é integrado, que tem mentor, que tem pathways, que tem tudo o que precisa para florescer como novo membro. E também os momentos de reconhecimento na sessão, dependendo dos clubes, a maneira como isto se processa pode ser ligeiramente diferente. No caso do OTC, após a inscrição do novo membro, existe um item da agenda chamado Membership Welcome, em que quem for, normalmente VPN,
faz um bocadinho de cerimónia de temos um novo membro, apresentamos um novo membro, o membro tem alguma oportunidade para se apresentar um bocadinho ao clube e dizer porque é que se juntou, porque não, se está a gostar, como é que está a correr, etc, etc. Porque existem aqui duas vertentes no caso do online, que é complexo, que é o novo membro dar-se a conhecer e ser conhecido. Portanto, num clube pré-existente, as pessoas, vamos imaginar que é no Braga, e aparece um novo membro, Maria Silva. Uma coisa é a Maria Silva ser conhecida pelos membros do Braga, o Jorge saber que a Maria Silva existe, a Narcisa saber que a Maria Silva existe. Outra coisa é a Maria Silva conhecer os membros pré-existentes. E essa parte é mais difícil e é realmente importante, de parte do VPM, ajudar a esse esforço. Justamente em termos de social media, de encorajar nos chats que as pessoas souberem algum momento morto na sessão, ou um bocadinho antes, ou um bocadinho depois, ajudar a integrar um novo membro. É um bocadinho responsabilidade do VPM garantir que as pessoas vão falando com outros membros do clube, que vão conhecendo outros membros do clube. É natural que com alguns haja um clique mais natural e que as pessoas fiquem amigas até fora do clube e com outros seja uma relação mais profissional. Tipo, conheço e tal, mas não és assim amigo do peito. É um bocadinho responsabilidade do VPM garantir, por causa da questão do online, não é? Normalmente nas sessões físicas isto acontecia naturalmente, a pessoa fica um bocadinho mais para falar no fim com este ou com aquele ou com o outro, e estas amizades extra-clube iam surgindo sozinhas. Agora isso não acontece, e a responsabilidade do VPM é encorajar um bocadinho isto, plantar estas sementinhas para garantir que o novo membro tenha estas oportunidades de fazer amigos dentro do clube. Não são só co-membros do clube, mas também serem amigos fora. Outra coisa que é interessante é criar métricas de integração. O que é isto? É o VPM decidir, em conjunto com outros officers do clube ou não, até onde é que é considerado um novo membro e onde é que está a fronteira entre novo membro e membro normal. Qual é a fronteira? A partir de quando é que a pessoa deixa de ser caloiro? E isto cabe a cada um de vocês decidir. No meu caso, eu decidi algumas métricas a partir das quais eu considero que a pessoa está bem integrada, vou ajudando na mesma e dando uns toques e aí tal está a correr tudo. Mas isto é por motivos meus sentimentais. Qualquer pessoa que se tenha juntado ao OTC, enquanto eu fui VPM, são tipo meus caloiros, tenho uma componente sentimental. Eu quero que essas pessoas tenham uma boa experiência de clube, que lhes corra tudo bem, que cumpram os seus objetivos de comunicação, que estejam aí fortíssimos a marcar discursos, a fazer funções, tudo nos trinques. Então, as métricas de integração que eu escolhi é onde é que eu decido que o membro está bem integrado. Eu tenho que ter o pathway selecionado. Se não tem pathways, ainda é novo membro, ainda é calor. É importante. Tem mentor atribuído, porque desde que temos programa de mentoria, se tem mentor, faz parte do clube. Se ainda não tem mentor, é porque ainda é novo, não é? Ainda está a decidir, ainda não conheço bem as pessoas, ainda quero conhecer melhor, a ver quem é que poderia ser um melhor match em termos de personalidade. Agendar um discurso no EasySpeak sozinho, para mim é importante, porque uma coisa é dizermos no grupo ou no VPE, eu aceito fazer um discurso no dia tal, outra coisa é o membro conseguir usar o EasySpeak, conseguiu pôr a password, conseguiu utilizar o site, conseguiu marcar o discurso. Portanto, já é um utilizador mais independente do EasySpeak. Agora, com isto das videochamadas, dá para marcar uma videochamada só com esse membro e ensiná-lo a usar o EasySpeak de forma muito fácil, temos o ecrã. E depois podem escolher outras coisas, vocês, que achem importantes para o vosso clube, porque depende um bocadinho da dinâmica de cada clube. Um exemplo que havia muito no EDP, por acaso no OTC não, era a avaliação. As pessoas tinham medo de ser avaliadores. No OTC nem por isso, as pessoas são avaliadores e siga. Mas havia muito um medo do avaliar, e se eu não faço bem e tal. Na altura havia como métrica de integração a primeira avaliação. Precisamente que a pessoa foi avaliador a primeira vez, já perdeu aquele medo de ser avaliador, então tudo o resto é estrada. Uma ideia que se implementou este semestre e que correu extraordinariamente bem é, ao haver, porque às vezes acontece, um fluxo anormal de novos membros, de haver uma mini turminha, que se entram 2 ou 3 de uma vez, ou 4 ou 5, entra assim um grupinho de uma vez. Torna-se difícil para quem for VPM gerir vários novos membros de uma vez. Basta serem 2 para ser complicado. Porque a pessoa cria os perfis de EasySpeak e tal, mas depois tem que mandar as brochuras do Pathways, ver se a pessoa tem Pathways, ver se a pessoa tem mentor, que discurso é que queres fazer, que funções é que queres fazer. E acaba por ser assim um bocadinho, lá está, mais trabalho burocrático que está a tirar a nossa energia para coisas mais importantes que realmente criar a ligação com os novos membros. É possível, e extremamente útil, fazer um grupinho para estes novos membros, 2, 3, tipo uma turminha, e explicar tudo de uma vez. Ou seja, eu só tenho que partilhar a brochura do Pathways uma vez. Eu só tenho que explicar como é que se faz uma função uma vez. E ajuda também a este pequeno grupo, as pessoas apoiarem-se umas às outras, ou seja, 2 novos membros que se tenham juntado no mesmo mês, estão juntos nisto. Não há um novato e o resto da malta do clube são todos especialistas, andam aqui a discursar há anos.
existe um certo companheirismo de haver outra pessoa novata a fazer o mesmo percurso connosco. Existe uma certa dinâmica de grupo entre as pessoas que já fizeste o icebreaker, eu ainda não, eu já. Mas é só entre icebreakers, portanto, não estamos a comparar, entre aspas, que é uma coisa que eu acho que se sente muito. Um novo membro sente-se um bocadinho intimidado pelos membros existentes, que já são todos muito bons. Independentemente disto ser verdade ou não, cria um fator intimidatório. E ter outro colega que acabou de se juntar, ter um amigo que está a fazer o percurso connosco desde o início, também é uma métrica interessante e também ajuda à retenção. Porque eles estão juntos nisto. Portanto, se um desiste, o outro vai puxá-lo. Não vi esta semana passada o que aconteceu. Eu vou fazer o meu icebreaker, tens que vir ver. Ajuda-os a puxarem uns pelos outros. Portanto, é uma ideia que correu bem e que tenciono continuar a encorajar de futuro, porque acho que é porreiro. Num momento em que se junta mais do que um membro de uma vez, o que acontece? Às vezes aparece um e depois passados uns meses aparece outro, às vezes passados uns meses aparece outro. E há dias em que se junta um grupo e vêm todos ao mesmo tempo. E pode criar aqui uma situação mais difícil de gerir, mas em grupo facilita bastante, até porque eles depois picam-se uns aos outros, dependendo dos feitios. Depois os próprios novos membros, no grupinho de novos membros, começam-se a picar uns aos outros. Eu já fiz discursos e tu não, quem é o último? Quem é o que ainda não foi avaliador? O último a ser avaliador é um ovo podre. E eles começam a marcar todos no Easy Speak e puxam uns pelos outros. É verdade, para dizer. Aconteceu. Ora, cá está. Passamos então à porção de perguntas e respostas, porque temos ainda algum tempo e da minha experiência há sempre bastante perguntas. Portanto, estão à vontade para me perguntarem o que quiserem. E não sei como é que querem fazer isto. Vocês têm um botãozinho de levantar a mão, não é? Se abrirem os participantes, ficam com a lista de participantes e ao fundo da lista existe um botão que é Raise Hand, para levantarem a mãozita. E assim eu posso ver quem é que quer fazer perguntas. Se ninguém tiver perguntas para mim, vou ficar muito triste. Temos a Sandra. Olá, Sandra. Pergunta-me coisas. Olá, olá. Olha, queria-te desafiar aqui a dar mais a tua opinião sobre quais seriam as melhores métricas para definir quando o novo membro deixa de ser novo e passa a ser considerado um membro normal. Já não tão novo, digamos assim. Isto é uma coisa interessante que se pode fazer em coordenação com o VPE, para perceber, para este clube específico, porque isto depende muito de clube para clube, na minha experiência, onde é que estão as dificuldades dos novos membros ao integrar-se? Ou seja, quais são as funções que são mais difíceis de preencher e que ninguém quer? Quais são as funções que intimidam as pessoas? E essas funções são sempre boas coisas para acrescentar a estas métricas de integração. Ou seja, quando o novo membro fez aquela função que intimida e que ninguém quer, então já percebeu que aquilo não é nenhum bicho de 7 cabeças e que pode fazer à vontade, e que está à vontade e que está entre amigos. Também há um bocadinho de fator de experiência, ou seja, ao ir falando com novos membros, ou podendo falar também com membros recentes, podemos perceber onde é que o próprio membro se começou a sentir parte da casa e não um novo. Ao falar com pessoas que se juntaram ao clube recentemente, fazer-nos ajudar, ao contrário, pedir-lhes que nos ajudem a perceber onde é que está essa fronteira. Onde é que a pessoa se sentiu parte da casa em vez de um novo que se estava a juntar à casa. Da minha experiência, isto acontece quando o novo membro consegue fazer uma contribuição significativa para o clube e o clube reconhece isso como parte da casa e não como o novo. Estamos a falar de, por exemplo, um segundo ou terceiro discurso, uma avaliação a um membro mais experiente. Quando pedimos, olha, já devia avaliar 1 ou 2 vezes e gostei muito, podes, por favor, avaliar aqui uma pessoa com muitos anos de casa para agitar as águas, vai ser giro e tal. Quando se pede a um novo membro para integrar alguma coisa relativa ao clube, por exemplo, fazer um projeto com o clube, uma sessão especial, um COT, um TLI, uma sessão temática, pedindo ajuda a esse novo membro para se juntar ao projeto e depois reconhecendo a Maria Silva, que se juntou ao clube a semana passada, já está a ajudar com coisas, já faz parte da casa, é gratificante para o novo membro e mesmo para o próprio clube reconhecer esta pessoa como parte da casa. Não é nova, já faz parte. Espero que tenha ajudado, mas isto depois as ideias vão surgindo dentro do próprio clube e com outros officers pode-se ir conversando sobre isso e lá está, quanto mais novos membros a pessoa for integrando, mais consegue perceber onde é que está essa fronteira e vai variando de pessoa para pessoa também. Obrigada, Sandra. Tina de Viana do Castelo, que eu tenho visto os posts no LinkedIn.
Conta-me Olá, coisas. Beatriz. Olá. Olha, referiste no início que estavas a dizer dos convidados que eles podem ir às sessões às vezes que quiserem, que podem voltar como convidados às vezes que quiserem. Nós tivemos essa situação no início e aconteceu que tivemos uma pessoa que era, a filha era membro, mas ela não era, e ela foi sempre às sessões e nós sempre lhe dissemos que ela poderia ir sem problema nenhum às sessões, como convidada. O que é certo é que ela foi sempre como convidada, arrastou mais gente como convidado e nem ela e nem a pessoa, penso que foram duas que ela levou, se tornaram membros. A minha, claro que hoje em dia não temos essa prática, não é? Chegamos a uma altura e temos que, se calhar porque já nos aconteceu isso, não é? E tentamos incentivar a pessoa à inscrição. No entanto, a minha pergunta é se já vos aconteceu e como é que vocês, ou qual é a tua sugestão para lidar nestes casos de alguém que é convidado eternamente e traz outros convidados eternamente? Olha, há uma coisa engraçada que nós já tivemos vários no OTC, existem isto, e nós próprios até tentamos, depende das pessoas, me disse a pessoa está para aí virada ou não, na brincadeira chamar o eterno convidado, porque nós apresentamos sempre os convidados no início, não é? Aquele momento de meet and greet, e depois este convidado já é da casa, e o pessoal tipo, convidado que já é da casa, já conhecemos todos o convidado, tens é que juntar à malta. Picar um bocadinho, e também como o VPM é importante falar com esse convidado fora do clube e perceber porque é que a pessoa continua a vir. Não é porque é que não se está a inscrever, porque isto depois torna-se uma conversa desagradável, é porque é que gostas de vir ao clube? Que objetivos de comunicação é que estás a realizar como convidado? Porque na prática normalmente é nenhum. O convidado só pode participar nos table topics e acabou. Não é? É tentar mostrar à pessoa, tipo, porque é que gostas de vir ao clube e quais são os teus objetivos de comunicação? E depois mostrar, isso só pode ser concretizado depois quando começares a fazer discursos ou quando começares a fazer funções, mas deixar sempre em aberto, porque por vezes isto não é a pessoa que se junta, mas depois essa pessoa traz um convidado e esse convidado não se junta, mas esse convidado depois vai trazer outro convidado, que também não se junta, mas vai trazer outro convidado que por acaso até vem e se junta. E é importante criar a imagem do clube entre convidados, mesmo os que não aderem e não se inscrevem, como um sítio onde qualquer convidado pode vir, às vezes que quiser, é tranquilo. Agora, é importante, com esses eternos convidados, arranjar um à partezinho e dizer, pá, não estás a aproveitar tudo. Se estás a voltar muitas vezes é porque estás a gostar. Se estás a gostar, não estás a aproveitar ao máximo, não estás a conseguir realizar os teus objetivos como comunicador. E se este assunto te interessa, como convidado é muito limitado o que podes melhorar, não é? Podes melhorar no improviso e também pode ser interessante dizer às pessoas para fazer isso. Ter o convidado não só a vir muitas vezes, mas a participar nos improvisos. E a ser parte da casa, e a fazer parte do clube, e o pessoal aplaude e gosta do convidado, e faz parte da casa e integra. Mas mostrar esse convidado de forma mais simpática possível, que és tu que estás a vir cá, és tu que estás a voltar, portanto, claramente há aqui alguma coisa que te interessa. O que é? E perceber porquê que estás a voltar, o que é que neste clube te interessa, o que é que estás a gostar, porquê é que voltas, essencialmente. E aí a pessoa também percebe, se calhar, ou que não é para ela e que não está preparada para assumir o custo, porque, pronto, não sendo alto para o que é, não é insignificante, e depende um bocado das pessoas e da situação de cada um, ou do compromisso mesmo. Há muita gente que se assusta com o compromisso de ter que vir todas as semanas e dizer, não é verdade, não tens que vir todas as semanas. Foi uma dúvida que eu já respondi muitas vezes. Não é obrigatório vir todas as semanas, as pessoas às vezes ficam com essa percepção. Tentar, lá está, falar com esse eterno convidado e perceber o que é que se passa na cabeça da pessoa. Mas é um caso frequente, acho que todos os clubes já tiveram um convidado ou outro que é o eterno convidado, que depois também desaparece. E depois aparece outra vez. E depois vem, pá, 2 ou 3 meses que vem a todas as sessões, depois desaparece outra vez. O eterno convidado é um fantasma em todos os clubes. Pronto, é isso, essencialmente perceber porque é que a pessoa vem, o que é que a pessoa quer. E temos mais mãozitas levantadas aqui. Não, mas pronto, aproveito os últimos 5 minutos para responder a uma coisa. Não levantaste a mãozita? Não está aqui? Não, porque não consigo, não estou a conseguir aqui embaixo, desculpa. Não faz mal. Diz, Rita. Uma das minhas dificuldades como VPM é a seguinte, que é arranjar o equilíbrio entre acolher bem o novo membro e ser quase uma babysitter e promover a autonomia dele. Como é que tu geres essa parte? Esta é uma pergunta difícil. Interessante. Pois é. O que eu tento fazer é... Uma coisa que é importante é atribuir ao novo membro um mentor do clube. Ou seja, já não sou eu a babysitter, já é responsabilidade do mentor orientar e levar a pessoa.
Claro, também é minha, mas ajuda a ser mais partilhado. E também é porreiro fazer uma coisa que é perguntar primeiro ao novo membro, lançar primeiro o desafio. E só quando a pessoa disser que não consegue é que tu voltas a fazer o step-in. Ou seja, por exemplo, utilizar o EasySpeak. Há pessoas que se calhar preferem explorar elas. E eu digo, olha, já marcaste um discurso? Vai marcar um discurso. Se por algum motivo tiveres alguma dificuldade, liga-me e marcamos uma chamada. E mais de metade das vezes a pessoa não me liga. Abre o site sozinho e safam-se. E há pessoas que preferem essa independência e há pessoas que querem o teu apoio. E as pessoas que querem o teu apoio também não... É importante dar essa opção, não é? Dizer, olha, faz, se alguma coisa, liga-me. A mesma coisa com as funções. Olha, queria desafiar a fazer uma função no clube. Que funções é que ainda não fizeste? Ah, eu ainda não fui grammarian. Pronto. Queres ser grammarian na próxima segunda-feira ou daqui a 2 segundas-feiras? Pronto. Vai, investiga. Há muita coisa na internet. Faz-te ao mundo. Se precisares de alguma coisa, eu estou aqui. E há pessoas que vão realmente investigar e há pessoas que ficam intimidadas com a quantidade de informação e voltam para trás e dizem, oh Beatriz, preciso da tua ajuda, o que é que faz um grammarian? E a pessoa explica, orienta, ajuda, etc. Mas tentar empurrar primeiro e dar a opção da pessoa fazer aquele backpedaling do afinal ainda preciso de ajuda, ajuda-os também a ganhar essa independência. Espero que tenha ajudado. De qualquer das formas, eu vou pôr aqui no chat o meu e-mail para vocês poderem falar comigo, se só se lembrarem de alguma pergunta, mais tarde, porque às vezes a pessoa lembra-se das melhores perguntas depois das sessões acabarem. Ou no dia seguinte, tipo, pá, quem me dera ter perguntado aquilo. Isso é mais nas conversas, quando alguém diz, pá, aquilo tinha sido uma resposta brutal, e só se lembram depois. Portanto, tenham aí o meu e-mail, estejam à vontade para me contactar com todos os assuntos de VPM e mais alguns. Eu atualmente já não sou VPM do OTC, porque também acho importante passar o testemunho. Portanto, escolhemos agora, lá está, uma membro novidade, que é membro há menos de um ano, que resolveu aceitar o desafio e eu agora estou mais num papel de bastidor, a ajudá-la a tornar-se boa VPM. Vamos ver o que é que vai sair daqui, quão independente é que ela consegue ser, estou curiosa. Não está cá. Já foi esta formação a semana passada. Mas, lá está, também é importante e é uma coisa que, já que ainda temos 2 minutos, uma coisa que eu tive essa dificuldade, preparar a sucessão. Escolher quem é que vai ser VPM depois de nós para garantir uma continuidade que continue ao mesmo nível de qualidade. Ou melhor, idealmente melhor. Mas acho que isso é difícil para qualquer pessoa tentar. Quem é que vai conseguir fazer este trabalho ainda melhor do que eu? É difícil. Mas se conseguirmos fazer essa seleção antes, falar com o membro antes, olha, eu gostava que experimentasses coisas, não sei o que mais, acho que tens o perfil certo para ser VPM, que és uma pessoa simpática. Ou ainda és uma pessoa um bocado tímida, mas se tu queres ultrapassar essa timidez, acho que ser VPM ia ser fixe para ti, porque obrigava-te a falar com os novos membros, mas estás tipo na qualidade de pessoa do clube, eles reconhecem-te um bocado como especialista do assunto, fazem-te perguntas, é fixe, podes ir falando por e-mail, é tranquilo. Escolher uma pessoa que vai ser o nosso sucessor e ajudar a preparar um bocadinho no mês anterior ou isso, para garantir o nível de qualidade do VPM e manter, lá está, disponível o immediate past. Não é só para o presidente, como officer também é importante manter-se disponível como immediate past para ajudar a pessoa que está a fazer isto pela primeira vez. Alguns não, alguns são repetidos, não é? Mas há pessoas que estão a fazer a função pela primeira vez e é de facto um bocadinho intimidante ser officer, especialmente como conceito, quando a pessoa pela primeira vez, eu acho que tinha jeito para ser officer. A pessoa fica assim meio intimidada, o que é que eu vou fazer? Será que vou fazer bem? Será que vou tipo arrebentar o clube todo? Portanto, manter este apoio é importante para a pessoa se sentir apoiada e lá está. Como tinha falado a Sandra, é uma boa métrica para garantir que os novos membros não são novos membros, são da casa. A partir do momento em que passarem a officers, foram da casa, não é? Tiveram literalmente a gerir a casa, portanto também é uma boa coisa para isso. Ora bem, eu vou não, este formato não me permite isso, pois não, manter-me aqui nesta sala, esta sala vai fechar. Portanto, tenho aí o meu e-mail. Vou pôr também o coisa do telefone. Pronto, estejam à vontade para me contactarem com assuntos de VPM ou com outros assuntos Toastmasters com que eu vos possa ajudar por qualquer motivo. E muito obrigada por terem vindo, muito obrigada por estarem interessados em como ser bons VPMs. De certeza que quem for VPM agora para 2021 de cada clube, que ainda nem sei quem são, vão fazer um excelente trabalho, de certeza. Espero que tenham gostado, qualquer dúvida apitem e espero poder-vos ajudar com muitas outras coisas daqui para a frente também, com outros assuntos. Obrigada, Beatriz. Obrigada, Beatriz. Obrigada. Beijinhos. Beijinhos.